falar um pouco hoje sobre um geral da carta de Gálatas. Amém? Foi tudo decidido em 15 minutos ali. Estamos arrumando tudo. Amém? Jonas, se tu estiver preparado. Amém. A paz de Cristo a todos que estão assistindo a nossa live em casa. Hoje a nossa escola Peniel, só estou confirmando aqui se está funcionando em tudo. Sim. Então hoje a nossa escola, como nós não tínhamos certeza se nós teríamos a escola hoje, alguns irmãos acabaram não podendo estar, e nós decidimos aqui fazermos uma revisão sobre a carta de Gálatas. Nós vamos estudar a carta de Gálatas, e você em casa hoje vai poder ter um resumo de tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. Todas as terça-feiras estamos quase concluindo a carta de Gálatas. Amém? Vamos fazer uma oração. Deus, gratidamos, Pai, por esse momento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Nós somos gratos, Pai, pelo seu amor, pelo seu favor, pela sua graça, por ter nos alcançado, Pai. Nós te agradecemos e cremos, Pai, que nessa noite o Senhor vai falar ao nosso coração e no coração daqueles que estão em casa assistindo. Amém. Aleluia. Irmãos, então o pessoal que já está aqui na igreja, os que estão fazendo a aula, eles já conhecem um pouco sobre a carta de Gálatas. Amém? A carta de Gálatas é uma carta da liberdade. Então, se nós pudéssemos definir um nome para a carta de Gálatas, seria a carta da liberdade. Amém? Porque nessa carta o apóstolo Paulo vai nos falar que nós somos livres por causa de Jesus Cristo. Ele vai nos falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai nos falar que o Senhor nos chamou para a liberdade e que nós não devemos nos submeter ao jugo da escravidão e voltarmos a ficarmos escravos. Amém? Então, nós vimos, e hoje eu vou fazer um resumo para você que está em casa. Se você depois quiser, na próxima turma que nós abrirmos aqui, você que quiser fazer esse curso, é muito importante. Todas as pessoas que servem a Jesus, que são conhecedores de Cristo, eles deveriam estudar essa carta, conhecer essa carta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns dizem que foi escrita até antes de Romanos. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele começa em Gálatas defendendo o seu apostolado. Ele diz que ele foi feito apóstolo, ou chamado para ser apóstolo, não por homens, mas chamado por Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele está fazendo é defender o seu apostolado. E aí ele diz assim, no capítulo 1, nós vamos lendo vários versículos em alguns capítulos. E ele diz, eu vou pegar esse link e vou mandar no grupo da escola, que o pessoal que não pôde vir, pode assistir em casa. Amém? Só eu consigo mandar lá. E ele diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Ele diz, o 3, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, o qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. E aí o apóstolo Paulo, defendendo o seu apostolado, ele vai dizer,
para eles que quem deu o evangelho para eles, quem deu o evangelho, né, para o apóstolo Paulo, foi o Senhor Jesus. E ele diz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Ou seja, a primeira coisa que o apóstolo Paulo começa explicando para os Gálatas é que o problema do pecado deles foi resolvido em Jesus Cristo. Ele começa ensinando algo. Irmãos, hoje o que mais nós vemos na igreja são pessoas que não têm a certeza de como está a sua vida, se os seus pecados foram perdoados, ou se ainda não foram, se são perdoados, mas se cometerem novamente não são mais perdoados. E essa confusão faz com que as pessoas vivam um evangelho adulterado, não vivam o evangelho que o Senhor deu. E o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Gálatas, porque essa igreja de fato tinha começado bem. Essa igreja de fato tinha começado bem, eles começaram a conhecer Jesus pela graça. E é interessante que eu hoje estava comentando com a minha esposa, eu disse para ela assim, o problema não é o começo, o problema é o meio e o fim. Falei assim para ela, a vida com Deus devia ser sempre o começo, todos os dias. Porque você já viu que as pessoas, elas não se perdem no começo? Elas sempre no começo começam certo, com a motivação certa, com o amor certo, com a dedicação correta. Elas fazem para Deus aquilo que elas fazem, mas ao passar do tempo o foco muda. E quando o foco muda, aí que vem o problema, porque aí você vê tantas pessoas que começaram bem, até mesmo no evangelho, mas daqui a pouco elas começam a entrar por um caminho que já não é mais o caminho que os trouxe até Jesus Cristo. Porque todos nós, quando chegamos para ser salvos, ou chegamos em uma igreja, ou encontramos a Jesus, alguém falou de Jesus para nós não tínhamos nada para oferecer para Jesus. Você já notou isso? Mas parece que com o passar do tempo é que nem empresa. O funcionário pega tempo de empresa e ele vai pegando, ele vai tendo algumas ações, né? Ou ele vai agindo de algumas formas que parece que agora ele já está, não tem problema ganhar conta, e aí ele pode falar o que ele quer, fazer o que ele quer e fazer do jeito dele. E na igreja parece que às vezes acontece isso. As pessoas começam da forma correta, mas o que aconteceu aqui com a igreja de Gálatas foi isso. Começaram da forma correta, sabendo que não tinham nada para oferecer para Jesus. Precisavam de tudo aquilo que Jesus tinha para oferecer. Vieram da forma correta. Porque quando nós chegamos para Jesus, nós de fato não temos nada para oferecer. Nós precisamos daquilo que Deus tem, porque nós encontramos em Jesus um Salvador que pode nos salvar do inferno, de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas doenças. E aí nós viemos para Jesus, e o primeiro amor faz com que a pessoa creia que Deus é um Deus que quer abençoar ela. Ela não está levando em conta aquilo que ela passou. Ela não está levando em conta o seu passado. Ela crê que Deus pode transformar, mas ao passar do tempo, ela vai fazendo barganhas com Deus. Então, se ela vem na igreja, se ela faz isso, se ela faz aquilo, logo Deus tem que fazer algo por ela. Ou seja, a pessoa começa a tentar querer aperfeiçoar na sua força, aperfeiçoar naquilo que ela pode fazer, ser aperfeiçoada, ou melhor, tornar-se mais espiritual com as suas obras. Eu não sei nem se tem, acho que não tem nem como tornar mais espiritual. Não tem. Ou você é ou você não é. Não tem como. Ou as pessoas tentam por meio das obras se achegarem mais a Deus. E elas pensam que se você orar mais, se você jejuar mais, você vai conseguir estar mais próximo de Deus. Como isso? Se você fizer isso, Deus fará aquilo para você. Ok, no começo era uma salvação de graça. O Senhor te salvou do jeito que você estava.
agora nós começamos a barganhar com o Senhor, e é isso que essa igreja está vivendo. Essa igreja está vivendo isso. E o apóstolo Paulo diz para eles, no 6, eu estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês, e agora já não estão seguindo outro evangelho, porque não existe outro evangelho, a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Ele diz assim, eu estou admirado, eu estou espantado, maravilho-me que tão depressa. Ou seja, o apóstolo Paulo virou as costas por um tempo. Quando ele voltou, todo mundo já estava voltando a praticar a lei e se relacionar com Deus pela lei. E ele diz, olha, eu fico admirado, como que vocês conseguiram tão depressa ir para outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Na verdade não é outro evangelho, não é outro evangelho. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados. E hoje é muito triste, mas o que mais nós vemos é pessoas sendo enganadas. Pessoas estando na igreja e sendo enganadas. E ele diz assim, no 7, porque não existe outro evangelho, a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Eles torcem, eles mudam. Na verdade você olha, parece que está certo com a Bíblia, mas em algum momento o homem está torcendo, ele está tentando adaptar a verdade, ele está tentando mudar para que as pessoas sejam facilmente enganadas. E hoje, se a maioria das pessoas, irmãos, o grande problema, deixa eu voltar um pouco aqui, o grande problema das pessoas, não estou dizendo dos irmãos aqui, porque os irmãos buscam muito conhecer a Deus, mas de muitas pessoas é que eles não buscam. Se as pessoas lessem a Bíblia, se as pessoas abrissem a Bíblia, muitas igrejas fechavam. Se abrissem a Bíblia, muitas igrejas fechavam. Mas como a Bíblia está fechada, muitas igrejas estão abertas, enganando a muitos. E quando nós lemos a Bíblia, nós não seremos facilmente enganados por qualquer vento de doutrina. Existe um evangelho só, o evangelho de Cristo. Existe uma forma apenas de você ser salvo, de você ser curado, de você ser abençoado. Existe uma forma só, e ela não está ligada naquilo que você pode fazer. Ela está ligada à obediência. Mas não... A lei era, se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você obedecer, Deus vai estar com você. Mas na graça, no evangelho de Cristo, Cristo foi obediente até a morte de cruz. E a única coisa que o Senhor nos pede é obediência àquilo que Ele falou. Ele diz assim que nós precisamos ter fé em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos ter fé. Como que nós obedecemos a Cristo Jesus? Tendo fé em Cristo Jesus. Como que nós obedecemos a Deus? Pastor, quando eu faço isso eu estou obedecendo a Deus, quando eu vou na igreja, quando eu faço... Não. Você obedece quando você faz aquilo com fé. A Bíblia diz que aquilo que nós fazemos sem a fé é pecado. Tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Então se você come pela fé. Se você vem para a igreja, eu venho pela fé. Se eu busco a minha cura, é pela fé. Se eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, é pela fé. Tudo pela fé. O que fizermos e não for pela fé, é pecado. Então qual que é a obediência que nós devemos? Nós devemos a obediência à fé. E ele diz assim, o 7 nós lemos, o 8. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo.
que pregar qualquer outro evangelho além daquele a respeito do qual lhe falamos. Sim, mesmo se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho, que seja maldito para sempre. Digo e repito que se alguém anunciar outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, que seja amaldiçoado. Então, aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando sobre uma dupla maldição. Ou seja, ele está dizendo, se você pregar um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho daquilo que Cristo fez na cruz, que você seja amaldiçoado. Ele diz assim, irmãos, se eu, que vos preguei a graça, é como se o pastor André dissesse, irmãos, eu preguei a graça para vocês, eu preguei sobre o amor, sobre aquilo que Jesus fez na cruz, eu ensinei vocês a olhar para Cristo. Se vocês precisam de uma cura, eu não tenho a cura para vocês, Cristo tem. Eu ensinei vocês a olhar para Cristo e vocês verem Cristo crucificado. Mas daqui um ano eu voltar e eu pregar, dizer assim, irmãos, na verdade para você ser curado você precisa fazer isso, 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 aquilo. Para você receber algo de Deus você precisa fazer assim, assim, assim. Para você ter algo de Deus você precisa fazer isso e mais isso e mais isso e mais isso. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles era, se eu fizer isso, que eu seja amaldiçoado, não deem ouvidos a mim. Ele estava dizendo assim, se um anjo vier e vos pregar um evangelho que vai além de Cristo, o que é além de Cristo? É tudo que é, para você receber algo é Cristo mais alguma coisa. Cristo mais alguma coisa é ir além. Olha que diz Romanos 1:5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ou seja, qual é a obediência que nós devemos? A obediência que vem pela fé. Então, irmãos, escute isso. Pastor, o que o apóstolo Paulo está falando ali sobre pregar um outro evangelho? Que outro evangelho é esse? Outro evangelho, irmãos, para você entender, é Cristo mais alguma coisa. Todas as vezes que for para você ser abençoado, você precisa de Cristo, mas você precisa de mais alguma coisa para você fazer, esse já é um evangelho misturado. É um evangelho que não nos serve. Porque nós precisamos apenas de Cristo. Jesus, ele morreu para chamar um povo à obediência pela fé. Ou seja, nós precisamos obedecer a Deus. E qual é a forma de nós obedecermos a Deus? Qual que é a forma de nós obedecermos os seus mandamentos? Qual que é a forma de nós sermos obedientes a Deus? É uma só: fé em Jesus. Fé que Jesus foi o substituto perfeito. Eu falei ontem na live que a Bíblia diz que se você quiser ser considerado perfeito pela lei, você precisava cumprir 613 mandamentos, leis e preceitos. Se você cumprir 612 e falhasse no último, você ganhava um 0, você falhou em todos. E o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, Deus nos dá uma ordem dizendo: vocês precisam viver pela obediência. E essa obediência é pela fé. É pela fé em Cristo Jesus. Então, o evangelho de Cristo é um evangelho simples. Mas nós vemos muitas pessoas misturando e isso causa uma confusão. E por isso a gente vê tantas pessoas dentro da igreja há muitos anos, mas nunca mudam as suas vidas. Elas continuam vivendo da mesma forma sempre. Por quê? Porque elas se deixam ser enganadas pela preguiça de ler a Bíblia. Porque a carta de Gálatas é uma carta de liberdade, é uma carta de liberdade aos cristãos. É uma carta onde Paulo está dizendo: vocês são livres e vocês foram feitos livres por Jesus Cristo. Não deixe mais ninguém aprisionar vocês. Não deixe que ninguém aprisione vocês. E ele diz assim,
sobre maldição. É interessante que daqui a pouco nós vamos chegar no Novo Testamento ou na Nova Aliança. A única vez que nós vemos que a pessoa pode estar debaixo de maldição é se ela pregar um evangelho que vai além de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos ter um cuidado, e esse cuidado ele está em cuidarmos como nós pastores pregamos, como você fala de Cristo para as outras pessoas, como você posta na internet, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você prega sobre Cristo, precisa ser pregado um evangelho puro, simples e sem mistura, porque senão nós podemos sim estar nos colocando debaixo de maldição, porque nós estamos pregando um Deus que não é o Deus da Bíblia. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, se você ver alguém dizendo, ou eu, ou até um anjo que seja duplamente amaldiçoado, o apóstolo Paulo está dizendo para eles assim, olha, não acreditem se pregarem um outro evangelho que vai além de Cristo, rejeitem, olhem somente para Cristo, vocês foram ensinados a isso, rejeite todo o evangelho misturado, acreditem em Jesus, apenas naquilo que Jesus fez, no poder da cruz. E aí ele diz assim, ó, esse evangelho que eu anuncio para vocês não foi um evangelho segundo homens, porque eu não recebi, também não aprendi de homens. O apóstolo Paulo está dizendo, esse evangelho que eu recebi é o evangelho que eu tive revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu, levou o apóstolo Paulo para ensinar o evangelho da graça. É interessante que os discípulos de Jesus, quando Paulo vai encontrar eles, eles olham e dizem, esses homens não têm nada para me oferecer, eles não tiveram nada a me ensinar. Jesus tinha ensinado tudo para o apóstolo Paulo. Ele diz, na verdade, eu sabia até mais do que eles, porque eles ainda estavam presos a leis, a preceitos. E ele disse assim, que antigamente ele vivia no judaísmo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se tem alguém que conhece sobre as práticas da lei, se tem alguém que sempre viveu a lei, fui eu. Ele diz ali, ó, e na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. E aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo assim que ele foi alguém que cedia na lei, alguém que era zeloso na lei, mas ele viu que a lei era impossível de levar ele à salvação. Ele teve que considerar tudo aquilo como perca para receber o Senhor Jesus, porque ele entendeu que era somente o Senhor Jesus, somente a sua graça que poderia transformar a vida dele e fazer ele aceitável ao Senhor. Então, irmãos, hoje eu estou fazendo só um resumo para você que está em casa, para você entender o que nós estudamos sobre Gálatas, o que nós aprendemos sobre Gálatas. E aí o apóstolo Paulo disse, mas quando aprouve Deus desde o ventre da minha mãe, que me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, o apóstolo Paulo agora entendeu que o chamado dele não foi o dia que ele ficou cego. O chamado de Paulo para pregar sobre a graça estava no ventre da sua mãe. O Senhor já chamou ele para pregar sobre a graça do Senhor. O Senhor escolheu, o Senhor separou. Então uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor escolheu você desde o ventre da sua mãe, e Ele escolheu e Ele tem um propósito na sua vida. A única coisa que você precisa talvez é, como Paulo, ficar cego por um tempo. Na verdade, Paulo já era cego. O Senhor deixou ele cego
com os olhos naturais, porque espiritualmente ele era um cego. Mas aí o Senhor abriu os olhos espirituais e abriu os seus olhos para enxergar. E dali em diante Paulo saiu pregando a graça e não mais a lei. Então talvez alguns vão precisar nesses tempos, nesses dias, ficar cego. Ficar cego. Mas para que volte a enxergar, não porque vai ficar cego para sempre. E depois nós vemos que o apóstolo Paulo começa a dizer que ele foi ver os discípulos e eles não tinham nada a acrescentar para ele. E aí ele começa a falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2, capítulo 14. Quando vi o que estava acontecendo, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui. 16. Versículo 16: sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que Ele tire os nossos pecados, e assim nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podíamos ser justificados por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis, porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis, mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados? E depois víssemos que somos pecadores? Seria então Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Eu vou ler novamente para você entender. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim: a justificação ela vem só pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ninguém é justificado pelas obras da lei ou por aquilo que faz. Somos justificados por Cristo Jesus somente. Ele está dizendo: não existe outra justificação. O homem, pelo seu bom comportamento, não pode ser justificado diante de Deus. Porque Deus, eu queria lembrar o versículo: Deus declara que toda boca se cale e que todos são condenados. Agora me fugiu o versículo, mas eu gostaria de falar. Acha para mim aí, me manda, pastor aqui, fazendo favor. E ele diz assim, porque ninguém jamais será justificado pela obediência às leis, mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados, e depois víssemos que somos pecadores? Seria Cristo então ministro do pecado? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, depois de nós termos confiados, ou procurarmos ser justificados de Cristo, irmão, isso acontece. Eu vou até com calma nesse assunto aqui, porque eu quero que você entenda. É difícil. É difícil. Mas só pensar. E é difícil pensar. Olha o que ele está dizendo ali: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, ou que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados? Ou seja, ele está falando, vamos pensar um pouco. Se nós confiássemos que Cristo é quem nos justifica, e depois víssemos que somos pecadores, seria Cristo então ministro do pecado? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Nós buscamos ser justificados por Cristo, e depois ainda encontramos pecados e pendências nossas com Deus ainda. Irmãos, isso acontece na igreja. As pessoas elas ainda acreditam que elas estão sendo visitadas por causa dos seus pecados. O apóstolo Paulo está dizendo, então quer dizer que Jesus é ministro dos pecados? Ele ministra pecados, por isso que você confiou em Jesus, você foi justificado, mas agora você encontrou pecado em você. Você está encontrando ainda, achando razões para que Deus possa julgar você. Irmão, eu não consigo entender esse evangelho que você não teve uma nova vida em Cristo Jesus quando você entregou a vida para Ele. Você nasceu pela metade.
É tipo fugiu a palavra, mas é um troço esquisito. Nasceu meio santo e meio pecador, uma anomalia. Esse é o nome. É uma anomalia. Irmãos, é só nós pensar um pouco como que funciona a nossa salvação. Jesus tirou o povo do Egito, amém? Tirou o povo do Egito. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele tira o povo do Egito. Ele não deixa a pessoa com os braços e a cabeça para fora do Egito e as pernas para dentro. Deus tirou do Egito? Tirou do Egito. Deus salvou ou não salvou? Deixou metade do corpo, ou será que ficou as pernas e o corpo para fora? Alguns estavam no deserto, mas ficou uma parte lá ainda no Egito. Quando Deus salvou eles, Deus tirou eles da terra do Egito. Ele salvou aqueles que eram escravos, agora não são mais escravos. Então Jesus salvou nós ou não salvou? Não, mas ainda pode ser que um pecado que você cometeu e que você fez e que você está sendo visitado por esse pecado e que você precisa lembrar da onde ficou uma parte do teu corpo lá no Egito. Isso é uma anomalia. Irmãos, nós precisamos entender a nova vida que Deus nos deu. Deus nos deu uma nova vida. Ele nos colocou numa posição que nós já somos como Deus é. Eu ministrei quinta-feira passada. O Senhor diz que nós somos como Ele é. Nós não precisamos fazer algo para sermos como Ele é. Nós somos. Mas o que o Senhor vai fazer? Assim como uma criança, irmãos. As coisas são tão natural. Eu digo que é por preguiça de pensar, porque as coisas são natural. Você que teve filho, uma criança, ela não nasce sabendo andar. Sim ou não? Sabe falar? Sabe se limpar? Sabe se cuidar? E por que quando a criança nasce, ela nasce sem doença nenhuma, você olha para ela e fala, tão perfeita essa criança? Não é perfeita, irmão. Ela um dia vai se tornar perfeita, porque um dia ela vai saber andar, daí ela vai ser perfeita. Um dia ela vai falar, ela vai ser perfeita. É assim? Claro que não. A criança, ela é perfeita. Você olha, tem 2 perninhas, tem 2 bracinhos, está lá, mexe os braços, mexe as pernas, o olhinho mexe. É pequenininho, não faz nada. Você precisa fazer tudo por ela, mas é perfeita? É perfeito. O que falta para ela? Crescer. Ela falta crescer. Conforme ela for crescendo, ela vai saber que as pernas são para ela andar, são para ficar de pé. No processo de andar, as crianças vão cair muito. Aí você olha para a criança e diz, essa criança veio estragada. Olha aí, deve ser coisa do passado dela aí que fica caindo, não consegue ficar de pé. Não sabia usar as pernas antes. Irmão, você entende que é coisas que é só você ver no natural? A Bíblia diz que nós nascemos de novo e nós somos nova criatura. Ou seja, quando você entregou a sua vida para Jesus, nasceu agora um novo André, que é filho de Jesus Cristo, é uma criança. Ele é um bebê, mas é um bebê com a mentalidade de um homem, alguns de 30, 40, 50 anos, que já fez tanta coisa errada na vida. Consegue entender isso? Já fez tanta coisa errada na vida. E o que Deus diz para mim e para você? Quando você nasceu, agora você precisa entender que você é perfeito. E a partir de entender que você é perfeito, você precisa desenvolver as suas habilidades. Por isso que ele diz assim, os santos que estão sendo aperfeiçoados para a volta do Senhor. Você já é perfeito, agora o Senhor só está te mostrando, te habilitando, dizendo, você pode andar, você pode mexer os braços, você pode falar, você pode fazer, você já é perfeito.
Assim como Ele é, nós somos. Nós não nos tornamos perfeitos quando nós oramos bastante, quando nós jejuamos bastante. Não! Uma criança não precisa fazer nada, ela precisa nascer apenas perfeita dos seus pais. Nós nascemos perfeitos em Jesus. Mas agora você precisa entender que você precisa agora olhar para a sua nova vida. Irmãos, as pessoas elas querem sair de uma busca de conhecer a si mesmo. As pessoas pensam, se um dia eu me conhecer a mim mesmo, então eu poderei ser diferente. O Evangelho não é sobre conhecer você. Eu fiz um vídeo, não sei se você assistiu. A pessoa chegou para o pastor e disse: pastor, eu precisava contar a minha história para você. Eu precisava contar o que aconteceu no meu passado, por isso que eu estou passando por isso. O pastor disse assim: não, meu irmão, você não precisa contar. Ele falou: não, pastor, eu preciso contar, porque se eu contar o que aconteceu no meu passado, o senhor vai orar. Não, você não precisa me contar do seu passado. Aliás, você também não precisa trazer à memória o que aconteceu no seu passado. Você precisa trazer à memória aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Aquilo que Cristo Jesus fez na cruz é capaz de apagar todo o seu passado, curar você, transformar o seu passado. Mas enquanto você não aplicar Cristo no seu passado, você ainda vai viver coisas do seu passado. Você vai impedir que o teu futuro, o teu dia com o Senhor seja abençoado e que você possa viver tudo que Deus tem. Por quê? Porque você ainda está vivendo com a mente no lugar errado. Sabe o que acontece com pessoas que vivem com a mente no lugar errado? Elas volta e meia estão lembrando do Egito. Deus tirou o povo do Egito, mas arrancar o Egito de dentro do povo foi difícil. E sabe o que aconteceu com isso? Impediu eles de entrar na terra prometida. Isso impediu eles de entrar na terra prometida. Escute isso, irmãos. Se você quiser anotar, ficar lembrando das coisas que aconteceram no meu passado, trazer a memória, ficar tentando resolver as coisas do passado na minha mente, na minha força, vai me impedir de entrar na terra prometida. E eu vou provar para você na Bíblia. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles precisavam agora entender que o Senhor estava levando eles por um novo caminho e ia introduzir eles na terra prometida. Tem pessoas que acham que a terra prometida é quando Jesus voltar, nós vamos morar com Jesus, daí nós vamos estar na nova terra prometida. O Senhor vai nos colocar na terra prometida. E não, a terra prometida do Senhor é aqui, para nós. Sabe por que é aqui? As pessoas falam que a terra prometida é o céu. Quando eles chegaram para olhar a terra prometida, o que tinha lá? Gigante e inimigo, tinha ou não? Então quer dizer que quando você chegar no céu, você vai ter que tirar gigante e inimigo lá do céu? Então olha como é sem lógica dizer que a terra prometida é quando Jesus voltar. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Isso não precisa nem ser espiritual para entender. É só analisar algumas coisas. Mas o que aconteceu com eles? Pelo caminho, eles começaram a murmurar de Deus. Sabe como que nós murmuramos de Deus? Quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito para entrarmos na terra prometida, na promessa do Senhor. Qual que é a promessa do Senhor? A promessa do Senhor é que Ele tem cura para você, é que Ele tem bênçãos financeiras para você, é que Ele quer mudar a sua vida, é que Ele quer fazer você mais do que vencedor. Essa é a terra prometida. A terra prometida é uma terra onde mana leite e mel, provisão de Deus. O diabo quer pedir você de entrar lá. E o povo saiu do Egito. E eles viram que quem tirou eles do Egito não foi eles. Quem tirou eles do Egito foi quem? Foi Deus. Não foi Deus que matou os inimigos? Falou: olha aí que está vindo atrás de você. Eu vou morrer. Passa. Deus mata os inimigos. E eles contemplam aquilo. Eles dançam, felizes da vida. Mas quando eles entram no deserto, que deserto é lugar de passagem para chegar na terra prometida, eles começam a murmurar de Deus. Quando eles veem a terra, eles dizem: tem gigantes na terra.
nós vamos ser mortos por eles, nós vamos ser esmagados como gafanhotos, como insetos nós seremos esmagados. Irmão, qual que é a lógica de Deus tirar o povo do Egito, matar os inimigos, levar pelo deserto, na terra prometida, deixar eles tudo morrer na mão do inimigo? Irmão, qual que é a lógica cristã? Jesus morreu na cruz para salvar você, deu uma nova vida para você, mas agora faz a tua parte, que se você não fizer a tua parte, você está quebrado. Irmão, Deus fez isso com o povo, disse assim: tira vocês aqui, mata teus inimigos, leva vocês pelo deserto, quando chegar na terra prometida é com vocês. Pode mais quem chora menos. Vai morrer alguns. Imagina Deus chegando para o povo dizendo assim: eu já fiz muito tirar vocês lá do Egito, eu conduzi vocês aqui, agora tem a terra prometida para entrar, agora é com vocês. Mas Deus tem gigante, agora o problema de vocês, aprenda a lutar. Vocês sabem lutar? Não sabe? Então aprenda, porque senão você vai morrer, não vai entrar na terra prometida. As pessoas olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, olhar para Deus e dizer: Deus, o senhor está de brincadeira, deixasse nós morrer lá, agora vamos fazer uma peregrinação inteira para morrer na terra prometida. É tipo o nadar e morrer na praia. É como se Jesus fizesse isso com você, salvou você, já está de bom grado, agora é tudo que você puder fazer. E porque o povo pensava que eles iam entrar na sua força, eles começaram a murmurar de Deus. Porque você nunca sabe quanto você conseguiu fazer de bem para agradar a Deus. Você nunca sabe se você orou o suficiente, se você fez para Deus o suficiente para que Ele possa fazer para você. E quando você acha que você fez o suficiente e Deus não responde, você fica bravo e diz assim: que adianta fazer todas essas coisas para Deus, Deus não faz a parte dele. E aí, o que aconteceu com esse povo? Tiveram que morrer. Chegando na terra prometida, era para ficar 40, quantos dias? 40 dias, ficaram quanto? 40 anos. Irmão, tem gente dentro da igreja fazendo as coisas para Deus, e aquilo é um peso para ele. Irmão, eu falo diante de Deus, ser pastor, pregar. Eu faço live, estou fazendo live à noite, live de manhã. E se eu pudesse, eu pregava à tarde. Irmão, se eu pudesse, a pastora aqui ela sabe, se me deixasse e as pessoas viessem, eu pregava de manhã, a manhã inteira, pregava à tarde, pregava à noite. Para mim não ia ser um peso, ia ser uma alegria, porque cada vez que eu venho fazer algo para Deus, eu saio daqui mais forte. Eu não saio daqui cansado, eu saio mais forte. Pra você ter uma ideia, termina as lives, né, amor? De noite eu fico pilhado, eu não consigo dormir. Eu fico pilhado. Sabe quando você faz algo que te deixa feliz, deixa alegre? Eu prego, irmãos, eu saio daqui feliz. Nós fazemos as coisas para Deus, nós ficamos felizes. É a nossa realização, a nossa alegria fazer algo para Deus. Não é um peso. Mas tem gente que faz as coisas para Deus e é um peso. É difícil fazer para Deus, porque vocês não sabem o quanto é difícil. Não, irmão, não é para Deus que está fazendo. Porque Jesus diz: o meu jugo é, e o meu fardo é leve. Se você está fazendo algo para Deus e não está suave, e não está leve, você tem que rever o Deus que você está fazendo. Por isso, irmãos, que eu vou fazer uma live sobre jejum e oração. Tem pessoas que elas não têm maturidade para fazer jejum. Sabe por que elas não têm maturidade? Porque elas acham que o jejum aproxima de Deus. Elas acham que o jejum faz Deus um bonequinho que vai mover. Deus está vindo para cá, fazer um jejum, vou mover Deus para cá. Infantil não pode fazer jejum. Faz jejum para receber as coisas. Eu vou fazer jejum para receber agora. Não pode, você não deve fazer jejum, você é infantil. O jejum é para pessoas maduras. O jejum é para pessoas maduras. Eu vou fazer a live, você vai ser tocado.
O jejum é para você receber algo de Deus. Irmãos, as pessoas, por não entender o jejum, hoje tem bastante pessoas que me perguntam: pastor, como é que é o jejum? Eu quero saber, porque eu quero fazer da forma certa. Porque às vezes foi tão ensinado errado sobre o jejum, que se frustrou tanto com o jejum, que não pensa: será que eu faço? Irmãos, eu te falo bem a verdade, não foi uma pessoa só, foram várias pessoas que me perguntaram sobre o jejum. Porque de fato tem pessoas que são maduras, que dizem: eu não quero fazer o jejum do jeito que eu fiz algumas vezes, ou do jeito que me ensinaram. Eu quero fazer o jejum da forma correta. Deus levou a pessoa num nível de maturidade que ela está tentando descobrir: não, eu quero fazer, mas eu quero fazer da forma correta, eu não quero mais fazer da forma errada. Irmãos, o jejum tem um poder de nos transformar que você não faz ideia. Mas jejum não é para mudar Deus. O jejum é para colocar mais entendimento em nós de quem Deus é, daquilo que Deus fez e daquilo que nós somos. E eu vou falar sobre o jejum. Então, irmãos, quando nós não temos o entendimento que Deus nos salvou e é Ele quem vai nos introduzir à terra prometida, nós vamos morrer no deserto. E vão morrer murmurando, porque Deus os trouxe aqui para matar. Porque lá no Egito pelo menos tinha cebola, tinha alho, tinha pepino, e nós comia. E agora estamos aqui nesse deserto que Deus trouxe para nós sofrer. E agora a gente chega na terra prometida, que falaram para nós era tudo mentira, nem era terra prometida. Tem gigante lá, vão matar nós. Jesus, olha, Deus teve que permitir que uma geração morresse. Uma geração teve que morrer para que os filhos pudessem entrar. Uma geração precisou morrer para que os filhos pudessem entrar na terra prometida. Eu não quero ser a geração que precisa morrer porque é teimoso. Uma geração que não consegue ver aquilo que Jesus fez na cruz. E por isso não pode entrar na terra prometida, terra que emana leite e mel. Porque fala ao contrário daquilo que Deus fala. Deus fala para nós, que é para nós servirmos a Deus com obediência. A obediência é pela fé. Ou seja, a mesma fé que te salvou é a mesma que vai te colocar na terra prometida. Sabe o que eu falei para a pastora Keila hoje? Eu falei: se o problema das pessoas não está no começo, e às vezes nem no meio, mas está no fim, porque logo no final as pessoas desviam o coração e começam a fazer errado. Eu falei para ela: nós deveríamos viver a nossa vida todos os dias no começo. Por isso que a Bíblia fala de voltar ao primeiro amor. A Bíblia fala de voltarmos todos os dias ao primeiro amor. O primeiro amor você dependia só de Deus, você não tinha tempo de igreja. O primeiro amor você dependia da graça do Senhor, do favor do Senhor. Então eu falei assim, falando para ela: eu acho que Deus quer que nós voltemos todos os dias é um novo dia, um novo começo. A todo momento é um novo dia, um novo começo em Deus. O Senhor está me dando a oportunidade. As manhãs, quando você acorda, é um novo de Deus. Você pode começar tudo de novo, dizer: Deus, eu vou começar tudo de novo. Eu vou me apaixonar pelo Senhor como eu era apaixonado, e eu vou ser todos os dias, porque eu vou viver o primeiro amor todos os dias. Aquele que nos tirou do Egito, aquele que nos salvou, é o mesmo que está nos conduzindo para nos colocar na terra prometida. A terra prometida é... Deixa eu pegar aqui. Tu me mandou? Qual que é? Romanos 13:14. Fala mais alto. Romanos. E não enfraquecendo na fé, não tentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Esse?
É o que mesmo? Tá meio diferente o meu Romanos aqui. Romanos... Não, tá aqui. Romanos 3:19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ele diz que toda boca se cale, todo mundo é condenado. Ninguém consegue ser aceito por Deus pelas obras que pode fazer. Então, o que o Senhor está nos dizendo é que nós precisamos entender que aquele que nos salvou, aquele que começou a boa obra, onde ele começou a boa obra? Quando ele nos salvou. E ele é capaz de aperfeiçoar, ou seja, ele é capaz de trazer a maturidade para você andar. Você pode cair, mas ele está ali como um pai que levanta uma criança. Irmão, você não joga teu filho fora quando ele está começando a andar e começa a cair. Você faz isso? Fala, está estragado. As pessoas falam, a pessoa não nasceu de novo, porque se tivesse nascido de novo, não estava fazendo essas coisas erradas. É a mesma coisa você olhar para o teu filho que usa fralda, quando ele encher a fralda, você dizer assim, isso aqui veio estragado. Está com algum problema. Nasceu com problema. Vamos ter que resolver esse problema. Não vai chegar um tempo que ele não vai precisar usar mais fralda. Vai chegar um tempo que você vai ensinar ele a ir no vaso. Ele vai andar e vai cair? Vai. Muitas vezes. Mas uma hora as pernas dele firma. E ele vai andar firme. E nunca mais vai cair. Diz aquele que nunca levou um tombo depois de velho. Você nunca caiu um tombo depois que você cresceu? Você nunca mais caiu? Irmãos, o estouro é maior. Porque aí você vai tentar usar os equilíbrios teus, né? Aí fica tão bonito que você dá de cara no chão. Você não consegue nem colocar a mão, porque você tenta aqui, ó, e pá, a cara no chão. Aí a pessoa chega e olha e diz assim, o outro, está estragado. Caiu. Não sabe nem andar. Mas tem aqueles que dizem assim, vem cá, deixa eu dar a mão para você, você caiu. Mas você não é uma pessoa que vive caindo. Você caiu, mas o Senhor te levanta. O Senhor te pega pela sua mão e diz, filho, vamos caminhar. O homem pode cair, mas o Senhor levanta ele. O Senhor não vai deixar ele prostrado. Irmãos, a nossa vida com Deus, se você olhar para as coisas naturais, você vai ver que nas espirituais são assim. E na caminhada com Deus ele fala assim, filho, tira os olhos das coisas carnais e olha para as coisas espirituais. Para de olhar para você. As pessoas querem conhecer a si mesmo. O Senhor falou para mim, filho, estava falando comigo, com a pastora Keila, né? Sobre como você se conhece. E ele começou a falar essa palavra comigo. Depois que nós ouvimos, ele começou a falar, filho, se você quiser se conhecer, você precisa olhar para mim. Porque a forma como você olhar para mim, você vai enxergar em você quem eu sou. E sabe, Deus começou a falar aquilo durante o dia comigo, e Ele foi falando e falando, e falou coisas grandes comigo, sobre eu entender que se eu conhecer o Senhor, eu estou me conhecendo. O mundo, a psicologia, ela diz, olhe para você. Olhe para o seu passado. E você vai ver os traços de quem você é hoje, refletindo o seu passado. É como se estivesse condenando você ao fracasso. Porque, irmãos, quem de nós não viveu experiências terríveis nas nossas vidas? Quem de nós não passou por traumas? Quem de nós não passou por situações
terríveis. Se nós ficarmos visitando o nosso passado, ficarmos lembrando do que aconteceu, isso não vai trazer cura para nós. Assim como o povo no Egito, lembrar das cebolas que eles comeram, não fizeram eles pensar, nós comíamos cebola, mas era escravo. Qual que foi a vontade deles? Voltar para o Egito. Não fez eles pensar, nós comíamos cebola, pepino, mas que adianta comer cebola, pepino e ser escravo? É melhor estar no deserto, comer a comida que Deus provê e estar caminhando rumo à minha liberdade. Olhar para o teu passado, para as coisas que aconteceu atrás, não vai trazer uma nova vida para você. Agora, olhar para aquilo que Jesus fez na cruz, há uma esperança. Nós cantamos aquele hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Olhar para Jesus faz você entender que todas as coisas que você viveu, as coisas difíceis que você viveu, elas foram colocadas em Jesus. Irmãos, todos nós temos uma história que nós vivemos, que nós sofremos. Mas enquanto você não olhar teu sofrimento na cruz, enquanto você não olhar e ver que todas as coisas, as pessoas que fizeram mal em você, foi colocado em Jesus, e por isso você pode receber cura, você não vai conseguir receber cura. Por isso que você precisa olhar o teu passado julgado na cruz. Quem fez mal para você, olhe isso na cruz. Você vai conseguir olhar para a pessoa que fez o mal para você e perdoar ela. Você vai conseguir orar. A Bíblia diz que não é para a gente, é para a gente perdoar as pessoas que nos ofendem. Como que a gente vai perdoar se a gente está ainda com sentimento? Agora, quando você olhar para a cruz e ver que lá na cruz foi colocado todas as coisas que você passou, as pessoas que te feriram, foi colocado lá na cruz, para que você recebesse cura, e que alguém foi ferido sem dever nada, para que você fosse perdoado. Irmão, liberar o perdão, perdoar, não se torna difícil. Só que se nós não vermos Cristo Jesus crucificado, nós não conseguimos perdoar. É um peso perdoar. Às vezes falamos com a boca, eu perdoo. Mas quando lembra, sente uma gastura. Nós somos salvos por Jesus Cristo, e Ele nos tirou, de fato. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: eu já fui crucificado com Cristo. Então, irmãos, o evangelho da graça, o evangelho que é justificado por Cristo, ele faz nós pegar, vai fazer barulho. Aqueles que vivem na lei, eles sempre têm pedra para tirar nas pessoas. Eles sempre têm uma pedra para tirar. Ele sempre tem uma pedra. Porque o pecado dele não é igual ao do irmão. Ele vê a pessoa caindo, ele diz: se fosse de fato filho de Deus, não fazia isso. Depois diz que é crente. As pessoas que fazem isso, elas emprestam a boca para Satanás. Se fosse crente de verdade, não errava. Eles estão sempre com as mãos carregadas. Eles atiram uma pedra, quando eles voltam com a mão já tem outra na mão. Eles nem se abaixam para pegar. A pedra está ali sempre na mão deles, sempre tem uma pedra para jogar. Agora, quando você entende que foi justificado por Cristo, quando você olha as pessoas pecando, e você vê que Deus perdoou você, você é o primeiro a pegar aí, jogar as pedras na mão e falar: eu não tenho pedra para atirar em você, porque se fosse atirar pedra em mim, me matava. Eu só estou fazendo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Só tem pedras na mão aquele que perdeu a noção do pecado. E o apóstolo Paulo diz: eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim. Dentro desse corpo é resultado da minha fé. Olha aqui, ele diz: o que vive dentro de mim é o Senhor, e isso é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados
pela guarda das leis, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo Jesus morrer. Se há alguma forma de sermos justificados por Deus, na nossa força, o apóstolo Paulo diz, então não há necessidade nenhuma de Cristo Jesus morrer. Irmão, se o Evangelho de Cristo é o que Jesus fez na cruz, mas algo que você pode fazer, se é Cristo mais o teu comportamento, na verdade se você acredita nisso, você é como o anticristo. O anticristo, ele é contra Cristo. Ele é contra tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Por isso que a Bíblia diz que o espírito do anticristo está. Sempre esteve, porque tudo que é contra Cristo, que é Cristo mais alguma coisa, você invalida o sacrifício de Jesus. Você diz que Jesus não foi perfeito na cruz, então precisa de Cristo mais isso, resultado aquilo. Você se entende que quando nós fazemos isso, nós estamos desqualificando Jesus? Mas eu não sei, as pessoas que fazem isso, elas fazem sem o entendimento da gravidade. Por isso, irmão, que você que está assistindo em casa, venha para a escola. Não deixe ser enganado. Nós temos a escola aqui, nós vamos formar um grupo aqui, mais 2 aulas nós vamos terminar, vamos entregar o certificado para aqueles que estão participando das aulas, que participaram, de conclusão do livro da liberdade. Não deixe mais Satanás escravizar você. Estude a palavra do Senhor. É só Cristo. É Cristo e mais nada. O que traz cura para você? Cristo e mais nada. O que muda a vida da sua família? Cristo e mais nada. O que remove todas as feridas que você tem do seu passado? Cristo e mais nada. Enxerga o Cordeiro de Cristo. Olhe o Cordeiro de Cristo, mas não olhe Jesus como pintam nos quadros. Bonito, uma aparência linda. Enquanto você estiver olhando para esse Cristo, você está comendo o cordeiro cru. Você precisa de fato comer do cordeiro assado. Quando você olhar para o cordeiro e ver ele na cruz, ferido por causa de você, você vai ver que as tuas feridas podem ser saradas. Quando você olhar o cordeiro ferido na cruz, você vai poder dizer: as maldições que poderiam vir sobre a minha vida não podem mais, porque o cordeiro foi ferido. Sabe qual que é a imagem? Quando eu tomo a ceia, eu trago a lembrança de Cristo. O Cristo ferido na cruz. O Cristo que no caminho foi ferido por chicotadas que arrancaram a sua carne. O Cristo que apanhou tanto que quando ele caminhava, ele chegou a cair. E o Senhor não fala para nós olhar para Cristo com dó dele. Na verdade, ele fala: tenha dó de você, porque se eu não tivesse feito isso, você estaria perdido. Mas um cordeiro que apanhou e levando a cruz, quando ele caiu, ele pensou em mim e em você, e ele levantou. Ele não desistiu da morte. E lá na cruz, irmãos, imagina, você consegue imaginar como Jesus estava? Aparecendo os seus ossos. E nós temos coragem de dizer que é Cristo Jesus mais alguma coisa. Aparecendo os seus ossos. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos na sua cabeça. Eu acho que eles eram tão maus que eles apertaram um pouquinho, né? Para entrar os espinhos e escorrer sangue. Mas ninguém matou Jesus. Ele diz: eu dou minha vida
pelos meus filhos. E ele disse lá na cruz: Pai, está consumado. Irmãos, quando Jesus disse está consumado, Ele está dizendo assim, ó, a cura que você precisa está consumado na cruz. O milagre que você precisa está consumado na cruz. As suas feridas, elas foram saradas lá na cruz. O seu passado foi colocado em Cristo Jesus. Pare de ficar olhando para o seu passado. Me fizeram mal, me fizeram isso, me fizeram aquilo, porque você não sabe, pastor, da minha história. Eu não quero nem saber da sua história. Eu quero te contar uma nova história que vai trazer esperança. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembrar das coisas que você sofreu te traz esperança? Traz esperança? Para mim não. O que me traz esperança é que Cristo Jesus morreu e um dia Ele vai voltar me buscar. Quando Ele disse está consumado, está consumado, você pode desfrutar de uma vida vitoriosa. Você não precisa conquistar mais nada. Você precisa só ser obediente, assim como Jesus foi obediente, e foi obediente até a morte de cruz. O Senhor diz para mim e para você: vocês precisam apenas ser obedientes. E olha o que é ser obediente. Quantos aqui querem ser obedientes a Deus? Você em casa quer ser obediente a Deus? Pastor, me fala aí qual que é tudo que eu tenho que fazer para ser obediente a Deus. Eu tenho que honrar, eu tenho que fazer, eu tenho que abençoar, eu tenho que entregar o quê? Fazer o quê para Deus? O que eu tenho que fazer? Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem por o quê? Pela fé. Dentre todos os povos e nações, nós viemos chamar um povo. Eu faço parte desse povo. Chamados para a obediência que vem pela fé. Quando você obedece a Deus, quando você tem fé em Cristo Jesus, você recebe cura, você recebe tudo aquilo que você precisa. Você é livre de todas as maldições, de todas as feridas. E nessa noite, eu quero orar por você. Isso aqui não estava programado. Deixa eu falar para vocês que nem eu sabia o que eu ia falar, porque eu me programei para me dar uma aula. Quando eu resolvi transmitir, sabendo que alguns irmãos não iam poder vir, porque nós também tínhamos um impasse, que talvez eu mesmo não poderia vir. Falei, eu vou fazer algo para que as pessoas possam experimentar e querer viver isso que nós estamos vivendo aqui. O Senhor nos chamou para a liberdade. Não deixe nada nem ninguém vos levar para o jugo da escravidão. Eu queria que você ficasse de pé. O Senhor diz para mim que essa noite é uma noite de cura. Você vai trazer à memória aquilo que dá esperança. Você vai ver Jesus. O apóstolo Paulo disse assim: vejam o sacrifício de Jesus como se fosse uma pintura, porque naquele tempo não tinha vídeo. E eu queria convidar você que está aqui, você que está em casa, a você olhar para o sacrifício de Jesus como se fosse um vídeo. Mas não para você sentir pena de Deus, porque Ele não precisa que você sinta pena dele. Mas para você olhar e ver todas as suas feridas, todas as maldições, todos os seus erros, todos os seus pecados sendo punidos em Jesus. E quando você vê o pagamento, você vai ver que está escrito assim: que aquilo que era contra mim e você, a promissória que era contra mim e você, lá na cruz ela foi rasgada. E o Senhor disse: está pago. Quando Ele disse está pago, Ele estava dizendo: você pode viver tudo que eu tenho, a plenitude de Deus sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, faz-nos enxergar, Senhor, o Teu sacrifício, Pai.
Faz-nos ver, Senhor, aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, Pai. E o nosso passado, Senhor, de uma vez por todas, será resolvido. O Senhor está curando pessoas essa noite. Se você estivesse aqui, você ia sentir. Eu quero que você sinta na sua casa aquilo que nós estamos vivendo aqui. Espírito Santo de Deus, nós queremos trazer, Senhor, a nossa memória, Pai, aquilo que traz esperança. E ao lembrarmos daquilo que o Senhor fez na cruz, Pai, nos traz esperança, Deus, porque lá, tudo aquilo, Senhor, que nós vivemos de ruim, foi colocado na cruz, Pai. Nós não precisamos lembrar, Senhor, dos nossos sofrimentos do Egito, Pai, mas nós precisamos dizer: o Senhor nos salvou do Egito, o Senhor nos tirou da terra do Egito, para nos levar para uma terra prometida. E essa terra prometida é aqui, Senhor, onde nós estamos, Pai, onde tem gigantes, Pai. E os gigantes, eles dizem que nós não vamos vencer, Pai. Mas nós não vencemos na nossa força, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, não é sobre aquilo que nós conseguimos fazer, mas é sobre aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Quando o Senhor disse está consumado, Ele não estava dizendo está consumado, mas vocês precisam fazer algo. Não, Ele disse vocês precisam crer que está consumado, crer que tudo foi colocado na cruz, crer que vocês podem ter uma nova vida, crer que a minha graça é suficiente para vocês. Crer que o meu amor encontra vocês aonde vocês estão. Crer que o Deus que salvou você é Ele que vai transformar você. Aleluia, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque nessa noite o Teu Espírito nos falou o nosso coração, Pai. Senhor, nós conseguimos trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, Pai. A Tua palavra diz que é para nós trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O nosso passado não traz esperança, Senhor. O nosso passado nos traz dores, Pai. Mas se nós pensarmos, Pai, naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, isso vai nos trazer esperança de que vamos viver sim, Pai, dias incríveis, Pai, e dias onde o Senhor vai nos curar de tudo aquilo, Pai, que o passado nos fez de mal, Pai. Eu oro, Pai, porque tem pessoas aqui recebendo cura, Pai. Eu oro, Pai, porque tem pessoas aqui recebendo. Tem pessoas recebendo, Pai, curas. E eu creio que em casa, Pai, muitas pessoas estão recebendo. Eu creio que em casa, Pai, muitas pessoas estão sendo tocadas, Pai, por essa graça, por esse favor. Não se trata, Pai, daquilo que nós fazemos, mas daquilo que o Senhor fez. E muitas pessoas recebem cura, Pai, nesse momento, por causa daquilo que o Senhor fez, por causa da sua graça, Pai. Não se trata de mim, Pai, não se trata de nós, porque qualquer outra pessoa podia anunciar esse evangelho que salva, que cura. Mas pela sua graça o Senhor me chamou nessa noite para trazer libertação aos cativos. E eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Daqui a pouco nós vamos ter às 10 horas a nossa última live falando sobre a ceia. Então eu convido você para entrar lá na página do pastor André Castro. E você vai participar da ceia. Talvez tu vai dizer para mim, pastor, você que está em casa, acho que os que estão aqui todos estão participando. Pastor, eu não participei de nenhuma, vou participar da última. Talvez você seja
aquele que chegou para trabalhar 15 para as 6 e vai receber o mesmo salário daquele que chegou às 8 horas da manhã. Pode ser hoje que teu entendimento quanto à graça, Deus muda e você vai desfrutar de coisas grandes. Amém? Deus abençoe a todos que estão assistindo em casa. Nós encerramos aqui a nossa transmissão. Amém? Aleluia. Vou esperar um pouco aí. Amém. Glória a Deus. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, se você quiser deixar, se você quiser entregar, pode trazer aqui na frente. E nós estamos despedidos. Amém? Deus abençoe, vai para casa em paz. E às 10 horas nos encontramos.